Olá, bom dia a todas e todas que nos acompanham aqui no podcast Toques de Despertar. A essa altura, se vocês nos acompanham, já sabem que a gente grava de manhã. Aliás, hoje é um dia que a gente está gravando depois das 8, que é relativamente tarde para nós, a gente acorda muito cedo. E não é por obrigação, não, que a gente acorda cedo mesmo e encontramos nesse um horário inspirador para ter essa conversa com vocês. E hoje a Podia gente vai. até ser mais cedo, né, André? Na real, né? Na verdade, ser mais cedo hoje. A Fernanda acordou às 5h30, acabei de saber, eu acordei às 5h45. Então, talvez um dia a gente faça um podcast antes do sol raiar ainda. Ou registrando o nascer do sol, né? Por que não, né? Fazer uma Porque coisa aí não? diferente, sair do quadrado, né? É, Deixar a vida mais leve. é verdade. E Fer, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada, você também. Seja muito bem-vinda, Adri. A gente estava falando agora há pouco sobre uma questão que aflige as mulheres contemporâneas, que é a gente se sentir perdida. Não sabe muitas vezes o que faz sentido para a gente, sentimos que a vida da forma como está não está fazendo muito sentido, não está nos completando, mas ainda assim a gente não sabe o que está faltando. Posso dar meu exemplo aqui, Fer? Deve, por favor. Quanto mais exemplos seus, melhor, porque daí só não fica só no meu, né? Ela sempre fala isso, e é verdade, que sempre é no dela. Antes de eu fazer minha transição de carreira, eu tinha uma vida que eu não podia reclamar. Tenho um marido maravilhoso, tinha um ótimo emprego, um bom salário, carga horária excelente, trabalhava 5 horas por dia, não tinha do que reclamar, mas faltava alguma coisa. E aí, diante dessa aparentemente vida perfeita, como é que eu ia conseguir identificar o que estava me faltando, o que estava deixando a minha vida incompleta? E aí eu decidi fazer uma transição, totalmente salto no escuro, sem saber o que queria fazer, mas arriscando. E vou arriscar mais uma vez e queria saber de ti, Fer. Esse sentimento de estar perdida tem a ver com a desconexão com o que é natural para a gente? O feminino, no caso, total, né? Se tu parar para pensar, tu construiu a tua vida em cima do masculino, né? Da energia do masculino, que é a energia da cartesiana, né? Aquela, eu tenho uma meta e o que eu tenho que fazer para alcançar aquela meta, né? Então eu tenho que estudar aqui, eu tenho que fazer concurso ali, eu tenho que cumprir tantas horas de jornada de trabalho, eu tenho que chegar em casa, eu tenho que dar conta disso, dar conta daquilo, daquele outro. E no teu caso, tu fez escolhas, né, diante dessa estrutura que tu planejou para a tua vida, que de fato funcionaram e que trouxeram retorno positivo para ti nesse sentido de estrutura, né? Mas é bem como tu falou, nesse movimento faltava algo. E o que faltava? Muito possivelmente tu mesma, né? Então tu percebe o quanto tu construiu a tua vida, talvez e muito, né? Baseada no externo, na expectativa do que o externo precisava de você, ou queria de você, ou ensinou a você também a querer. Mas o que o meu interno quer, o que faz sentido para a minha alma, o que faz sentido para o meu coração, o que me preenche, que faz com que eu termine o dia mesmo cansado, dizendo, cara, valeu a pena, né? Valeu a pena todo o meu esforço, valeu a pena tudo aquilo que eu me dediquei. E isso a gente encontra através da energia real do feminino, né? Porque o feminino está em contato com a gente, com a nossa sensibilidade, com o que eu sinto, né? E quanto mais masculinas a gente se torna, menos o sentir a gente acessa. Então, mais longe desse feminino eu vou ficando, né? Ontem eu ainda usei um exemplo do feminino, que é aquele que recebe como útero, né? Então a mulher tem o útero e tu dá um esperma para ela e ela faz um bebê, né? Então a mulher tem a capacidade de criar coisas novas para sua vida. Só que quando ela está desconectada dessa criação, desse receber, desse intuir, desse sentir, então receber, ela se torna extremamente mecânica, extremamente racional, extremamente lógica e voltada para o externo. E assim ela vai se tornando o quê? Dura, rígida, seca, mental, ditadora, julgadora, crítica. Ela
fica totalmente longe daquilo que é um movimento mais suave, mais leve, de fluidez, de condução. E eu não estou dizendo que nós tenhamos que ser somente femininas, né? A gente precisa dessa energia masculina também para construir o nosso caminho, ter um movimento de decisão, como eu vou estruturar e permitir que esse feminino caminhe, é que nem um rio. Então, a água é o feminino, mas o rio, a estrutura, as bordas, está direcionando para onde aquele rio, para onde aquelas águas vão. Então, é o equilíbrio dessas duas energias. Só que o que eu percebo é que hoje as mulheres estão tão fora do seu feminino que elas não sentem mais o corpo, não sentem mais suas necessidades, para então encontrarem suas respostas mais profundas, aquilo que realmente faz falta, que não é apenas um propósito, que não é apenas servir ao mundo, mas também encontrar respostas de âmbito muito pessoais, no sentido de que o que falta dentro de mim, até com relação à minha própria família, meu sistema familiar, quem que falta ali dentro, que também de algum jeito eu posso estar me desconectando do sentir para não acessar esses sentimentos de falta, esses sentimentos de luta, esses sentimentos de perda, para não olhar para isso. Então eu me torno muito mental, muito rígida, muito séria, muito distante desse feminino, que eu não quero conectar com esse sentir. Então são várias as nuances aí, mas que quando a mulher começa a voltar a sentir, ela começa a ter acesso com todo esse manancial de possibilidades e de respostas, e claro, né, de crescimento dentro dela mesma, e depois de consequência para o mundo, né? Me parece, a impressão que eu tenho, pelo menos, é que a gente está tão desconectada disso que a gente não só não sabe, se sente perdida, como a gente não sabe nem fazer as perguntas para nós mesmas sobre, tá, mas por quê? O que está me faltando? A gente simplesmente passa a vida inteira com esse sentimento de superficialidade, considerando aquilo normal. Sabe que tem uma coisa que é muito interessante? A gente passa uma vida inteira achando que o que a gente vive é normal e fica dentro daquela zona de conforto, mesmo estando desconfortável, né? Só que sair dessa zona de conforto muitas vezes é mais desconfortável, então eu não quero acessar, porque eu vou ter que sentir. E uma das coisas que é muito impressionante de tu perceber que a mulher está muito no masculino é quando alguma mulher chega no meu consultório, que é a maioria. Então a gente começa a identificar esses vazios, começa a identificar esse perdido, e a primeira pergunta que ela me faz é: mas como que eu saio disso? Como se eu tivesse a resposta clara e objetiva. Você vai por ali, você pega a esquerda, sobe a direita, desce a escada rolante, depois você sobe de novo, chegou na mudança. E não existe isso, não tem um como, tem um passo que você vai dando depois do outro. É aquela história, né? O caminho se faz caminhando. Só que para isso eu vou precisar acessar o meu sentir. E muitas vezes esse sentir que vem bloqueado de muitos anos, de muito tempo, quando vem, ele vem estourando. Então, eu estou sentindo muita tristeza, eu só estou sentindo e eu não quero sentir isso. Aí é que tá, se você não atravessar essa arrebentação, esse manancial de sentimentos que estavam represados dentro de você, você não vai conseguir ir refinando eles ao ponto de você realmente sentir o teu mais profundo, que é a tua alma através do teu corpo, para então te dar os passos seguintes. Então é um processo, não existe um como determinado para cada pessoa. Existe algo que tu vai descobrindo à medida que tu vai te permitindo acessar essas questões internas, que vai te dando o passo seguinte que você precisa tomar no teu tempo, claro, né? Até porque cada mulher é uma única e o que a gente pode é se basear nas experiências das outras como inspiração, mas não pensar que o caminho da outra vai servir para si mesma. É como para alimentação, que serve para ti, não serve para mim. Tu pode comer um pão, não vai te fazer mal. Eu como um pão, passo a noite inteira sem dormir. Então, cada uma vai construir o seu caminho. Claro, cada uma vai construir com o tempo o seu caminho, se inspirando uma nas outras. É aquela história, né? Muitas mulheres também, elas querem saber o como, e a partir do momento que elas começam a se dar conta de que, nossa, tem uma ficha girando dentro de mim, realmente o negócio tá acontecendo, faz sentido, ela quer levar todo mundo junto. Ela quer trazer todo mundo junto. Ai, não, então eu vou mandar isso para fulano, vou mandar isso para ciclano, porque Beltrano eu tenho que fazer também, porque... Não,
Você não veio aqui para salvar ninguém, você veio aqui para inspirar pessoas. E como que eu inspiro pessoas? Pelo meu próprio processo, pela minha própria jornada, pelo meu próprio movimento, diante desse desconhecido, diante desse escuro que eu vou então trazendo luzinhas, né, de consciência para iluminar esse caminho. É desbravar. E a gente também tem pressa, né? Porque hoje a gente tem pressa para tudo. Eu lembro que, acho que foi no passado, foi ano retrasado, que eu tenho claramente, foi um mês de março, que me giraram No algumas mês de março. chaves que foram, assim, reveladoras para mim. Agora eu não lembro nem exatamente o que é, mas na época fez muito sentido. E aí eu comentei com a Fernanda, nossa, girou isso. E eu imaginava que o processo continuaria naquela mesma velocidade. De repente veio aquilo e eu achei, tá todo mesmo, dia tal, vai girar uma chave assim. Uma revelação, uma revelação. E aí não aconteceu. Mas como assim parou o processo? Porque o processo também não tem uma velocidade pré-definida, vai aumentando, diminuindo, vão ser novas descobertas, vão ser novas assimilações das descobertas. Então, não tem como a gente também estipular se o teu caminho foi em tal tempo, o meu vai ser em um tempo semelhante. E vai muito também do quanto a gente tem coragem de enxergar e assumir questões bem doloridas sobre nós mesmos, né? Boa parte do processo se dá na gente reconhecer a nossa sombra, que a gente se auto-sabota, que a gente traz elementos de dor e que fazem com que a gente cocrie uma realidade que nos coloque em dor, que nos coloque em limitação. Quantas são as mulheres que eu recebo, eu quero ter um relacionamento, na mente racional, sim, mas até elas se darem conta que elas mesmas se auto-sabotam, se fechando, fugindo de relacionamento, fugindo de intimidade, e onde está essa raiz? É essa a jornada, é encontrar as barreiras que te impedem do amor fluir, que estão dentro da gente. Então, não é o outro, muitas vezes, é sempre eu, mas para eu encontrar essas chaves, permitir que o processo realmente caminhe, eu tenho que estar disposta a admitir essas questões bem profundas e que normalmente não são fáceis de admitir. Sou manipuladora, sou. Sou controladora, sou. Realmente, eu fujo. Porque é fácil reconhecer nos outros, mas E você Adri? é o que é para dizer o que eu sou? Não, 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 não. Ah, tá, eu fiquei com você. Ela falou, sou manipuladora, sou isso. Tá bom, então eu vou falar, já que estamos aqui para falar. Admita agora. Vou admitir, vou falar. Eu sou muito agressiva, de uma forma até violenta. Eu também sou manipuladora e controladora. E a minha forma de manipular os outros é extremamente agressiva. Eu tento encurralar a pessoa é instintivo que me vêm as formas mais violentas, as melhores formas de atingir a pessoa. Tem um ex-namorado meu que sempre me falava isso, que parece que eu pego um bisturi e vou ali exatamente onde dói. E que vai muito contra a minha natureza, que é uma natureza de bem-estar coletivo, de querer o bem de todo mundo, de sempre trabalhar para isso. Então, parece que tem bem um demôniozinho dentro de mim, um demôniozinho violento e agressivo. E é interessante isso, porque se tu parar para pensar, por exemplo, eu tenho, como eu estava te falando antes, quem me vê de fora acha, nossa, a Fernanda é super corajosa e ela fala e ela expressa, mas existem características dentro de mim de fuga muito fortes, de eu querer fugir, né? E muito da minha dinâmica de codependência se faz justamente por não querer enfrentar, por não, muitas vezes não querer me posicionar, não querer magoar o outro para o outro não ir embora. Então, para o outro não fugir, eu fujo. Então, eu perco a minha identidade quando eu fujo. Então, são coisas que, claro, quando tu te dá conta disso, tu começa a querer trabalhar nisso. Só que isso tem um preço. No meu caso, da codependência, é o embate, né? Tipo, não, ou sim, ou não desse jeito, ou não dessa forma. E o outro que estava acostumado a ter o espaço, como não? Oi, quem é tu para?
Então a gente vai vendo essa dança que é muito rica, que quando você encontra parceiros, seja parceiros de relacionamento íntimo, afetivo, seja de amizade, seja de família, seja de familiar, quando tu encontra parceiros assim, não, mas peraí, vamos entender o porquê que isso está acontecendo. Aí todo mundo ganha, porque é uma riqueza quando esses conflitos acontecem, porque gera um crescimento. Enfim, eu acho que é por aí. E quando a gente está, então, conectada com essa nossa naturalidade feminina, esses processos e descobertas ficam muito mais no fluxo. Quando a gente está seguindo o fluxo, eles acabam vindo, sem que a gente tenha uma necessidade tão profunda de investigar. Eles vão surgindo porque teu olhar está um olhar para ti. O teu olhar está um olhar para perceber o teu corpo, as tuas reações, os teus sentimentos que brotam. Então tu começa a te perguntar, nossa, mas por que eu reagi assim? De onde surgiu esse sentimento diante daquela situação? Nossa, por que eu falei tal coisa que não era para eu ter falado? Então tu começa a te auto-perceber. Não num processo de julgamento, fiz isso, ai, que feio que eu fiz. Não, não, não é a questão de julgamento, é a questão de auto-percepção, para poder compreender e permitir que a resposta emerja de dentro de você. Agora entendi, então, poxa, eu agi assim porque tem esse outro viés, da outra vez eu agi assim, mas da onde é que veio? Então, tu vai te aprofundando em você mesma e você vai chegar nas suas respostas que vão chegar ao próximo passo que você precisa dar. Ainda que de um ponto de vista esteja meio confuso, mas há um sentimento interno que te diz assim, é para lá. Então eu vou. Então, tem um impulso que vai para lá. O processo racional vai vindo com o tempo, que é essa compreensão desses encaixes, né? Do porquê isso, do porquê aquilo. Mas o primeiro impulso, o primeiro movimento é o que tu sente. Nossa, eu sinto que eu preciso ir para lá para poder entender isso. Eu sinto que eu preciso ir para lá para obter alguma resposta que vai se desvelar. Mulheres, então, conecte-se com suas energias femininas, porque assim a gente consegue ter mais acesso ao que está dentro da gente, não só ter base como externo, que é a forma como a maioria de nós tem vivido todos os dias, 365 dias por ano, durante nossa vida inteira. Fer, eu acho que está na hora de terminar, então, não sei se você está escutando a obra aqui no meu prédio. E eu tenho aula também. Então, gente, muito obrigada por acompanharem a gente, Fer. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Eu vou começar um curso bem legal, depois vou compartilhar tudo com vocês. Tchau.